Vivemos dias revelados pelos profetas, tempos de juízo e provisão, distinção entre o justo e o ímpio, o santo e o profano. O Senhor prometeu para os seus filhos repreender as pragas, enviar o melhor do trigo, o vinho novo e o azeite, até saciá-los por completo. Viva e receba o melhor do Pai no ano da restituição. Boa noite, igreja. Boa noite. A paz e graça com todos vocês. Amém. Igreja, com muito respeito, adoração a Deus que eu estou aqui hoje. É uma honra estar servindo a Deus. Eu, há muitos anos, venho buscando ao Senhor, porém nunca encontrei Ele verdadeiramente, como eu encontrei aqui no Serem. Então, eu estou muito feliz hoje em poder levar um pouquinho da palavra do Senhor para vocês. E a palavra hoje que eu trouxe, que o Senhor colocou no meu coração, é em Deuteronômio 33, 25. E na minha Bíblia está assim: o ferro e o metal será teu calçado, e tua força será como os teus dias. Irmãos, que palavra tremenda do Senhor. Maravilhosa. Para mim, né? Que estou dizendo para vocês que é com grande honra que eu estou aqui. Então, irmãos, para mim, o que refletiu? Eu gravei aqui algumas coisinhas para falarem para vocês. Aqueles que andam no caminho do Senhor têm uma caminhada segura. Podemos enfrentar dificuldades e dores, mas estaremos seguros, pois o nosso Deus nos guardará. Essa palavra nos diz isso. Na palavra que Deus me deu, é o que ali, o que passa no capítulo 33 inteiro? O que Deuteronômio vem falar para nós? Que Moisés veio abençoar Israel, né? Antes da sua partida, antes da sua morte. Então, em suas palavras, ele declara que Deus é o grande guia do nosso povo. E que Ele é a nossa salvação, e a salvação vem dEle. Não importa qual a adversidade, luta e tribulação que você venha viver. Confiando no Senhor, Ele sempre estará, estará sempre seguro, e recebemos os livramentos de Deus. E prova disso, irmãos, peço autoridade para minha irmã. A prova disso, dos livramentos, está ali. Aquela pequena princesa do Senhor está ali, porque Deus colocou a mão sobre ela. Assim está a Cecília, assim está o Gustavo. Aqui está eu também, já passei por muitos livramentos. E eu acredito que, irmãos, todos vocês já passaram. Então, nós temos que colocar os nossos pés, como está aqui, ó, como aqui na palavra do Senhor nos diz, que os nossos pés serão os ferros, irmãos. E esses ferros serão o quê? Quando a gente está debaixo de uma autoridade de Deus, quando a gente está buscando ao Senhor. E quando a gente está buscando ao Senhor de todo o nosso coração, Ele nos livra, Ele nos derrama as bênçãos. E isso que Ele tem feito na minha vida. No momento que eu me posicionei, quando a pastora, muitas vezes, até falei para ela no áudio, há um tempo atrás, passei por algumas situações, e qual eu queria que o Senhor me desse resposta. Mas não é no tempo nosso, é no tempo de Deus. Então, aí o que acontece? O Senhor usa pessoas, na qual o Senhor usou a pastora, para me falar umas palavras duras, a qual eu não gostaria de ouvir. Mas o Senhor falou com ela, e com certeza aquilo que ela falou para mim
naquele momento não refletiu em nada em mim. Mas depois foi passando os anos e os tempos e aquilo só me fez fortalecer. Eu vi que o Senhor precisava trabalhar na minha vida. E eu querendo agir com a minha vontade, com o meu braço, eu não conseguiria. Então só foi através de jejum, através de orações, joelho no chão, que aqui estou. E eu pretendo a cada dia mais crescer na palavra do Senhor, que o Senhor venha me usar grandemente para poder abençoar e edificar a casa dele. E eu queria passar um vídeo para vocês, irmãos, que eu vi na internet, que reflete isso na nossa vida. E eu queria que vocês prestassem um pouquinho de atenção, com todo carinho eu fiz isso e pedi para o pastor passar para vocês. Todas as lutas que você for enfrentar hoje, o Senhor estará te guiando e te dando segurança. E saiba que também, por trás disso, existem pessoas intercedendo por vocês, que são os pastores, são os ministros, são os intercessores. E nunca desistam de estar na presença do Senhor. Não queira não estar com os pés plantados na igreja, na palavra, né? Vivendo aquilo. Porque quando a gente não calça os calçados de ferro, nós deixamos nossos pés de chinelo, nós ficamos de chinelo, descalços, né? Nós estamos debaixo da proteção do Senhor. E aí a gente permite o inimigo nos ferir. Então, que nós possamos a cada dia, a cada momento, querer estar na presença de Deus, querer estar vivendo a palavra do Senhor. E essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês, irmãos. Experimentar o extraordinário de Deus. Não desista. Que as perseguições irão te fazer chegar aonde Deus planejou para você. Irmãos, eu queria que vocês ficassem um pouquinho de pé para a gente orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos aqui, Pai, reunidos na sua casa, Pai, para te adorar, Senhor, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, Pai querido. Que hoje, Senhor, nosso coração esteja aberto, Senhor, para a Tua palavra, Senhor, que vai ser ministrada, Deus. Que possa entrar no nosso coração, Senhor, e possa fazer viver, ser viva essa palavra no nosso coração e na nossa mente, Pai. Que nós jamais, Senhor, jamais desistiremos, Senhor, de estar na Sua presença, Pai. Pai, eu te peço que o Senhor venha abençoar cada um que está aqui, Senhor. Eu não sei, Pai, o que cada irmão deve estar passando, Pai. Situações, tribulações, Senhor, lutas, Pai, guerras. Mas só que, Senhor, o Senhor é poderoso, Pai, para qualquer tribulação, Senhor. O inimigo não tem força, Senhor, sobre o seu poder, Pai. Então, Pai, eu te peço em nome de Jesus, Pai, seja repreendido, Pai, qualquer seta inflamada, Senhor, do inimigo nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, seja derrubado, Senhor, seja, em nome de Jesus, seja as barreiras quebradas, correntes, Senhor Jesus, sejam destruídas, Senhor. Então, Pai querido, nós estamos aqui, Pai, faça a Tua vontade, Pai, que o Espírito Santo possa nos tocar, possa nos queimar como fogo, Senhor, que nós possamos sair daqui, Senhor, cheio do Teu Espírito Santo, Pai. E, Pai, eu te peço, Senhor, e abençoo, Senhor, com vida, saúde, Senhor, para todos nós, Pai, para que nós possamos estar aqui, Pai, te clamando, Senhor, porque o Senhor é o único, Senhor, de toda a nossa devoção e adoração a Ti, Jesus. Obrigada, meu Pai. Obrigada por estar aqui, Pai, por me permitir, Jesus, estar aqui, Pai, te glorificando e te exaltando em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Aleluia! Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor e a sua misericórdia duram para sempre. Louvado seja o nome do Senhor, todos bem-vindos em nome do Senhor, estamos com saudades de vocês. Estávamos 2 semanas aí, 2 domingos fora, demos um pulinho na casa da minha sogra, do meu sogro, levamos eles para passear um pouquinho, estavam precisando, né? E graças a Deus foi tudo certo. E hoje, durante essas 2 semanas, o Espírito Santo foi falando comigo nas madrugadas. Não importa onde eu estou, em que cidade que eu estou, eu levanto ali um altar e ouço a voz do Espírito Santo de Deus para trazer a mensagem profética para o povo de Deus, para vocês que estão aqui. E Deus tem bênção para você.
Deus tem vitória para você. E hoje nós vamos ministrar segredos espirituais que às vezes tua vida não vai para frente. Perrengue. E você faz aqueles votos. 2021 vai ser melhor. Não foi. 2022 vai para frente. Não vai. 2023 eu vou. Agora vai. Não vai. E esse ano você vai, porque você vai viver os segredos de Deus para a tua vida. Amém? Quem quer que esse ano, o melhor ano da sua vida? Amém. Em nome de Jesus. Então vamos à palavra de Deus. Atos capítulo 17. A gente vai agora, Atos 17. Vamos ver, no momento, o versículo 28. Depois a gente vai voltar um pouquinho, para poder entender a mensagem de hoje. Atos 17, versículo 28. Vou ler na versão King James. Pois nele vivemos, nos movimentamos, ou movemos, e existimos. Diga comigo. Pois nele vivemos, nos movimentamos e existimos. Amém. Como declararam alguns de vossos poetas, porque dele também somos descendentes. Amém, amados? Quem está aqui? Você está aqui? Amém. Você está aqui nessa realidade. Aleluia. Porque nele nos movemos, nós existimos, né? Que mais? Vivemos. Então, Deus quer mostrar algo para vocês, para mudar a vida de vocês para sempre. Primeiramente, por que você está aqui hoje no culto? Ah, pastor, eu vim aqui porque me deu vontade. Ou você vem aqui porque vim buscar a Deus, aleluia. Mas muitas vezes a gente só vem para a igreja quando está tudo ruim. Quando as coisas começam a piorar nesse mundo aqui físico, a gente vai buscar o espiritual, que esse mundo aqui já era. E corremos para a igreja. Corremos procurando uma ajuda de alguém maior espiritualmente para que nos abençoe, nos dê uma direção, né? Então existe uma necessidade do ser humano de uma busca espiritual. Há uma necessidade de se relacionar com Deus. O homem foi criado, você e eu, fomos criados com o propósito de nos relacionarmos com Deus. Se você olhar as histórias antigas, lá na Bíblia ainda de Adão e Eva, vai ver que Caim e Abel procuraram se comunicar com Deus. Que maneira? Levantando um altar e oferecendo o quê? Sacrifícios. Alguém pode ler para mim ali Gênesis capítulo 4, versículo 27? Alguém pode ler na versão aí, quem tem King James? Toca o microfone aqui para poder a gente estar gravando. 4, 27. 26? Isso, 26. Isso. 4, 26. 7. Foi pai e deu a seu filho o nome de Enos, que foi o primeiro a proclamar o nome de Yahvé. Amém? Pode segurar um pouquinho para nós aqui, para mover o microfone aqui hoje. Então aqui fala que Sete foi o filho de Adão. E Sete gerou um filho chamado Enos. E Enos foi ali o primeiro a proclamar, a invocar o nome de Yahweh, Javé, Jeová, para muitos. Houve, desde as histórias antigas, necessidade de se conectar com o espiritual. Quem aqui já viu um índio? Você já viu um índio? Aqui em Foz tem muitos índios. Já percebeu que na cultura indígena, não importa se é no Brasil, se é norte-americana, se é na China, eles possuem lá um líder, aquela pessoa que é o líder, que é um cacique, e toda tribo tem um pajé. O que é um pajé? Um sacerdote. Quem passou isso para os índios? Então, desde muito antigamente, houve essa necessidade de uma busca espiritual. Ou seja, pessoas de antigamente perceberam que esse mundo não é normal. Perceberam que, tem uma coisa diferente nesse mundo e eu quero entender. Então, deram um jeito de ver como funciona esse mundo. Você sabe o que é um metaverso? Ouviu falar do metaverso? Se você abrir o teu WhatsApp, vai abrir assim, WhatsApp from Meta. Se abrir o teu Facebook, vai abrir assim, Facebook from Meta. Mudaram o nome, porque o propósito do metaverso é criar um mundo virtual,
onde você pode acessar esse mundo virtual com óculos, você pode sentir, você pode comprar. Tem até igreja já nesse mundo virtual. Eu conheço pelo menos aqui 2 pessoas que já têm esse óculos. O celular vai ser coisa do passado, tá? Eles estão aprimorando esse óculos, onde no óculos você vai ver toda hora ficar tirando o celular. Não, no óculos você vai ver uma tela aqui, ó, uma tela com suas mensagens, só você vendo. Vai poder se comunicar. Bem bacana. Que eu saiba que aqui na igreja tem 2 pessoas que eu conheço que têm o óculos, né? Que gostam de gamer, de tecnologia, né? Que é o João Pedro, né? E a Maria Cecília, filha do Fernando. E o João Pedro falou, pastor, olha que legal, eu estou aqui usando o meu óculos virtual, eu estou com outra pessoa assistindo um filme no cinema, um cinema virtual. É uma realidade virtual. E você tem ali controle, você pode se mover, né? Você pode sentir também daquela tremedinha. Existe uma realidade virtual com óculos. E você está hoje aqui numa realidade física. Você acha que as coisas de verdade são assim como você está vendo hoje? Não, é uma realidade física. Por quê? Você sente, você cheira, você ouve, você escuta. E também tem uma realidade espiritual. Existe uma realidade espiritual que é a principal de todas, é a que manda. Eu quero mostrar para vocês que muitas vezes a tua vida está travada, está amarrada, por causa de coisas que estão acontecendo no mundo espiritual. E quando o apóstolo Paulo teve essa revelação, Paulo ficou surpreso. E ele queria, de uma maneira, passar essa linguagem para o seu povo. Por exemplo, quem aqui comeu carne de peixe já? Comeu carne de peixe? Quem comeu carne de porco? Quem comeu aqui carne de boi e de frango? Concorda que é carne? Tudo carne. Mas cada um tem uma textura, uma carne diferente, mas é carne. E Paulo fala, olha, uma é a glória do sol, uma é a glória das estrelas, cada um tem a sua luz. Aí ele fala, não preciso abrir, mas diz 1 Coríntios 15, 44. Olha, se há corpo físico, se há corpo natural, há também um corpo espiritual. Você acha que você é assim, desse jeitinho? Nesse mundo você é o teu avatar. Agora, dentro de você está a pessoa real. Dentro de você há a pessoa real, que muitas vezes está sendo atormentada por seres do mundo espiritual, e às vezes não sabe como se libertar. Mas se pergunta, mas pastor, por que eu não consigo ver o mundo espiritual então? Amados, se você vê o mundo espiritual, você está internado no manicômio. Se você ir no manicômio e falar que você está com esquizofrenia, porque você não ia, é muita informação na tua cabeça. Deus prepara pessoas para ver e enxergar o mundo espiritual. Imagina você aqui, trabalhando na rua, de repente passa lá um baita de um dragãozão, um demonhão, lá na frente do seu carro, você, meu Deus, misericórdia. Aí você perde o controle do carro. Aí você está dormindo na tua cama, no teu quarto à noite, está só os olhos vermelhos assim de olho em você. Bonito, hein? Você ia pirar. Então, o mundo espiritual é o mundo real. Eu quero mostrar para vocês hoje algo na palavra de Deus para sacudir o seu esqueleto, o seu avatar, e você entender que muitas coisas que você passou na sua vida têm um peso de seres espirituais que estão atuando desde antes da fundação do mundo. E Jesus quer mostrar para você a verdade. Ele falou, conhecereis a verdade vos libertará. Fala para o seu irmão aí, quem é você? Por baixo dessa carcaça. Agora repita para você mesmo. Eu sou um espírito que tem uma alma e habito num corpo. Essa é a verdade. Por trás dessa tua carcaça aí, há um espírito que tem uma alma, tá? E a mensagem de hoje é quem é você por trás dessa carcaça, porque você tem que entender como funciona essa realidade aqui. No mundo virtual, eu tenho que entender como funciona o metaverso, para poder ver as coisas, me movimentar, para assistir um cinema virtual, ir no shopping virtual. Eu tenho que entender como funciona.
posso comprar, posso vender no mundo virtual. Tem terrenos já à venda no mundo virtual. E no mundo espiritual, que é o mundo mais real que esse mundo aqui, existem maneiras de você viver que vai influenciar a tua vida aqui nesse mundo. Tá? Então você precisa entender como essa realidade aqui, que você sente, que você toca, funciona. Primeiramente, você que tem que ter uma legalidade de estar na terra, nesse ambiente, existe uma legalidade aqui, e tem que estar num corpo para operar. Como assim, pastor? Não precisa abrir. Você conhece a história de Gênesis, né? Gênesis capítulo 1, 26. Quando Deus disse assim, Elohim, Elohim que significa deuses no plural. Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo. Deuses, mas que trabalham em unidade. Cada um é um, mas trabalham em unidade. Então eles trabalharam assim, e disse Elohim, Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha o homem, físico, domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Amém? Mas Deus só não deu um domínio para o homem aqui. Que domínio que ele não deu? Domínio espiritual. Então, para estar nessa terra, tem que ter um corpo. E este corpo, né, tem que estar aqui, e habita um espírito, tem uma alma, tem que dar um corpo para que ele domine. Então, esse domínio, Deus agora deu para a igreja, através de Cristo. Como assim, pastor? Que o homem não tinha domínio. Mas em Efésios 1:20 diz bem assim, 20 a 23. Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando dos mortos e entronizando à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma na era que há de vir. Também sujeitou tudo o que existe debaixo dos seus pés, e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há, e o concedeu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe, em toda e qualquer circunstância. Quer dizer o que é isso, pastor? Agora Deus deu domínio que o homem não tinha para Cristo, e Cristo concedeu esse domínio à igreja, no mundo espiritual. Mas como é que funciona? Como é que começou essa história, pastor? Você já ouviu a história do Jardim do Éden, não ouviu? Existia lá o diabo, né? Lúcifer. Parou para pensar, como é que Lúcifer conseguiu entrar no Jardim do Éden? Está na palavra de Deus, eu vou mostrar para você. Lúcifer, ele é um ser espiritual, não tem corpo. Ele precisava entrar nesse mundo de uma maneira para que ele tivesse agora o domínio que era do homem. Então, Lúcifer entrou, ele tinha acesso ali ao Jardim do Éden, eu vou mostrar para vocês. E ele, imagina ele conversando com o seu burro, tudo bem? Olha, tem um negócio aí, aí o burro não entendeu nada. Ô, Doninha, quero fazer um plano aí, Doninha não entendeu nada. Aí, deixa eu procurar um animal mais esperto aqui. Quem é o animal mais esperto do Jardim do Éden? Serpente. A palavra fala que serpente era mais astuta, o animal. E detalhe, gente, todos os animais do Jardim do Éden falavam. Imagina a cobra falando, a Eva ia tomar um susto e sair correndo. Todos os animais falavam. Aí, Lúcifer chegou assim para Dona Cobra. Dona Cobra, tudo bem? Estou com um plano aí. O negócio é bom, hein? Olha, lucro é bom. Eu estou afim de conquistar toda essa terra aí. Tem algo maravilhoso aí, mas a serpente. Tá bom, você quer usar o meu corpo, mas o que eu vou ganhar em troca? Aí o diabo fez o... Sabe o que eu vou te dar, serpente? Vou te dar fama, sucesso. Quem olhar para a serpente vai se lembrar, né, do Éden. Você vai ser o animal mais famoso, símbolos do mundo inteiro. Dona Serpente. A serpente pensou, você é famoso, hein? E assim foi. Então, Lúcifer entrou no corpo da serpente. E a serpente foi falar com quem? Com a Eva. E a história vocês já conhecem.
Amado, se o diabo pode entrar num bicho, você acha que ele não pode entrar num corpo humano? Usar esse aparelho aqui? Agora, se você para pensar, tá. E aí, ele deixou a serpente, né? A serpente deixou o Lúcifer entrar. E deu certo a fama? Deu certo. Se você for no Egito, vai ver que na história, as coroas dos egípcios, lá, dos faraós, tinham o que na frente aqui? Uma serpente. Se você for no México, vai ver as pirâmides do México, vai ver lá a pirâmide da serpente emplumada. Serpente. Se você ir lá no Peru, tem histórias da serpente. Se você ir na China, tem história da serpente. E se você for em Foz do Iguaçu, tem ou não tem? Quem conhece a lenda das cataratas? Tinha Tarobá, Naipi, e tinha quem mais? M-Boi. A serpente que habitava onde? No Rio Iguaçu, e queria um sacrifício. Quem que ensinou isso para os índios? Para pensar, quem que vendeu a ideia da serpente para os índios, para contar a história de Naipi e Tarobá? Então a serpente ficou famosa. Mas, pastor, eu quero entender como é que o Lúcifer conseguiu acesso no Jardim do Éden. Vamos ver, abra comigo lá. Ezequiel 28, versículo 13. Vamos compreender como é que esse ser ludibriador e enganador, sedutor, conseguiu o que queria e teve o domínio, se tornou o príncipe desse mundo. Ezequiel 28, 13, aleluia, amém? Estivestes no Éden, aqui Deus está falando com Lúcifer, vírgula, delícia, o jardim Éden significa delícia, prazer, Deus fez o jardim do prazer, o jardim das delícias, era um lugar maravilhoso. Jardim de Deus, as mais lindas e perfeitas pedras preciosas adornavam a tua pessoa. Ou seja, Lúcifer, ele usava assim um peitoral cheio de pedras preciosas caríssimas. E aqui diz, sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jasper, safira, carbúnculo, esmeralda e outras. Os seus engastes, guarnições e outras joias eram feitos com ouro puro. Tudo foi preparado para ti no exato dia em que foste criado. Aqui Deus falando, olha, Lúcifer, criei você estava vestido com mais puras joias, não tinha Louis Vuitton, não tinha H. Stern, eram joias caríssimas. E qual que era a função de Lúcifer? 14. Além disto, fosse também ungido como querubim guardião. Então, Lúcifer nunca foi um anjo. Ele foi um querubim. O querubim guardião da onde? Estavas no Éden. Então, se eu sou guarda do Éden ali, por exemplo, o marido da Maristela, ele é guarda. Ele tem livre acesso aonde ele trabalha, porque ele é guarda. Pessoas batem o olho, ele é guarda aqui, livre acesso. Então, Deus criou Lúcifer, o seu guarda ali do Éden. Afinal, foi precisamente para esta função que eu, Deus falando, te designei. Estivesse também no monte sagrado de Deus e caminhava entre as pedras resplandecentes. Olha o detalhe 15. Naquele tempo eras perfeito e irrepreensível em teus sentimentos e atitudes. Amados, o diabo já foi perfeito. E alguém perfeito sabe quando a outra pessoa é imperfeita. Por isso que ele é um acusador. Ele sabe, ele já foi perfeito, um dia irrepreensível. Não tinha nada para falar contra ele, era o cara. Detalhe, desde os dias em que foste criado, até que se observou malignidade em ti. Então ele se achou o cara. E Deus começou a vir com malícia. Malicinha, uma malandragemzinha aqui, malícia. E Deus foi observando isso. Aí, como naquela época, o diabo sabia fazer negócio. Olha que interessante. 16. Por intermédio dos teus muitos negócios em toda a terra, encheste teu coração de arrogância e brutalidade, e pecaste. Por esse motivo, eu te lancei, profanado e humilhado, para longe do monte sagrado de Deus. Deus falando, eu mesmo te expulsei, ó querubim da guarda.
do meio das pedras fulgurantes. O teu coração tornou-se altivo e soberbo por causa da tua impressionante formosura. Amados, Brad Pitt é feio perto do que Lúcifer era. Impressionante formosura. Onde ele passava, nossa, o Lúcifer está chegando aí. Não tinha uma ruga, pele perfeita, os olhos como os olhos de piscina, cabelos que não existem, impressionante formosura. Mas ele se tornou arrogante, soberbo, mau. Aí Deus fala o seguinte: por isso eu te lancei aonde? A terra. Ô, azar, né? Caiu aqui o infeliz. Fiz de ti um espetáculo perante reis e governantes. Para por aí, amém? Então você viu que a serpente deu um jeito, né? Ele vendeu ali o seu corpo, né? Fez um pacto com o diabo. A serpente se tornou famosa. Onde você vê serpente no mundo inteiro, lembra o diabo. E a Bíblia fala em Apocalipse, até Apocalipse, que o diabo, né? A antiga serpente, isso se tornou famosa. Então Satanás, Lúcifer, ele era o querubim guardião. Mas guardião do que, pastor? Existia outros seres piores que Lúcifer, que estão presos, vão ser soltos. Procura depois no YouTube, Vozes do Rio Eufrates. Vai ver lá que tem seres lá embaixo, batendo grilhão, cadeia lá, e vão ser soltos. Eles vão destruir uma terça parte da humanidade no futuro próximo. Se Deus quiser, a gente não vai estar aqui. Amém? O bicho é violento. Então, se eles estão presos, e Lúcifer está solto, é que o que está preso está violento. Judas fala sobre isso. Agora fala para o teu irmão. Irmão, cuidado. Essa tua carcaça pode ser hackeada e sofrer uma invasão. Você entende? Seres espirituais tentam a todo momento criar laços e embaraços dentro do seu espírito, tenta te amarrar aí. E você vai perdendo força, e fazendo o que eles querem. A palavra fala que Jesus expulsou, sabe quantos espíritos de Maria Madalena? Quantos? 7. E um ser espiritual tem uma força violenta. A palavra de Deus fala que tinha lá, quando o Senhor foi visitar a região de Gadareno, ali, tinha um demônio, tinha uma legião de demônios, eram muitos. Uns falam de 2 a 5 a 10 mil espíritos dentro de um corpo. Amados, o teu corpo pode ser hackeado. Já ouviu pessoas, essa pessoa tem um corpo fechado? Elas fazem pactos com entidades, tipo assim, estou aqui, espírito maligno, a chave do meu corpo está aqui, cuida para mim. Imagina se dá a chave para o demônio cuidar do seu corpo, ele vai fazer a festa. Então o teu corpo pode ser hackeado. Como, pastor? Por meio de laços e embaraços espirituais. Vamos abrir Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Hebreus 12, versículo 1 e 2. Vamos entender o que está acontecendo com a minha vida, pastor. Hebreus 12, 1 diz assim: portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço, e o pecado. Então, embaraço é uma coisa, pecado é outra. Que de tão perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe está proposto suportou a cruz, desprezando a ignomínia, está assentado à direita do trono de Deus. Amém? Amado, pode ser que você veio para Jesus, recebeu o perdão dos pecados, mas está todo amarradinho aí, todo embaraçado, todo amarrado. Como assim, pastor? Tem coisas, atitudes que você pode ter praticado na sua vida que se tornaram embaraço e a tua vida não vai para frente. Ô, pastor, depois que vim para Jesus, minha vida piorou, pastor. Você mudou de lado. Então, esse embaraço é o que o espírito maligno ele tenta amarrar o teu espírito aí dentro. Aí você está amarrado, não consegue fazer. Começa um curso, não termina. Tem um relacionamento, não dá certo.
Começa o emprego, é demitido. Não entendem que por trás ali está os demoninhos. Segurando e influenciando você. Por causa que existe um mundo espiritual real. Eu quero ensinar vocês a ser mais que vencedores. Tá? Amados, o que é um pensamento? Quem aqui pensa? Amém? Aleluia! O pensamento é um conjunto de ideias de alguém. Agora, biologicamente falando, o que é um pensamento? Vamos supor, Deus o livre guarde, né? Alguém sofre um acidente, vai para o hospital, o coração está batendo, mas a pessoa não sabe se está morta. O que eles fazem? Fazem um encefalograma para identificar o quê? Se existe o quê? Impulso eletromagnético cerebral. O que é o pensamento? O pensamento, biologicamente falando, ele é um impulso eletromagnético que provoca reações no seu corpo. Pastor, aqui está um neurocientista. E, amados, o que o diabo faz? Por meio da tecnologia, lança impulsos eletromagnéticos, ele lança pensamentos em você. Chega em você o pensamento, você não sabe discernir se é você. Mas não vai dar certo, vou desistir, não sei o que lá. E começa, você acha que é você falando, porque ele fala na primeira pessoa, e você acha que é você. E começa a influenciar você. Então ele começa a te influenciar por meio de pensamentos, atingir a tua carcaça. Mas a palavra de Deus diz, a gente vai ver isso, que nós temos que usar um capacete da salvação, para impedir que esses pensamentos cheguem. Alguém assistiu aqui X-Men? O filme X-Men? Tinha um tal de Magneto lá. Magneto era um herói lá, um super anti-herói lá. Ele usava um capacete para impedir que seus pensamentos sofressem interferência externa. E a Bíblia fala, Paulo fala sobre isso, que no mundo espiritual, tu tem que usar um capacete também. Eu vou mostrar como usar esse capacete. Todos os dias. Tá? Porque, amados, Deus tem dado palavras, esse aqui é o ano da restituição. E o Espírito Santo quer dar palavra para você destravar esse ano em nome de Jesus. Esse ano vai para cima. Como é que está a tua vida? Pastor, estou indo. Para baixo ou para cima? Estou indo. Para cima. Então, esse ano o Espírito Santo tem dado palavras para que você venha focar, para você venha mentalizar, focar no objetivo e destravar vocês. Amém? O que é a morte? O que é a morte? A morte é a ausência de vida. Claro, né? A morte é a ausência de vida. Quem disse que é o caminho, a verdade e a vida? Jesus. Se Ele é o caminho, a verdade e a vida, mas eu não procurar Jesus, eu não procurar essa... O que vai acontecer com o meu corpo espiritual? Eu vou morrendo espiritualmente. Eu vou entregando o meu corpo espiritualmente, e o meu corpo físico vai sendo uma morada de demônios. Hospedeiro. Quando eu não busco a Jesus, quando eu não busco a vida, eu vou morrendo espiritualmente. Vou morrendo espiritualmente, e vou sendo um Airbnb de demônios. Demônios procurando onde vão morar agora. Que corpo que nós vamos usar? E os demônios estão... Por que eles querem usar teu corpo? Porque eles querem desfrutar de prazeres carnais, que eles não podem, porque eles não têm corpo, querem usar o corpo de vocês. E tentam armar ciladas, embaraços, armadilhas, para que vocês caiam nessas armadilhas e liberem o corpo de vocês, para eles poderem ter domínio sobre o corpo de vocês. Tá? E Paulo ele fala, 1 Coríntios 15, 31, que todos os dias nós enfrentamos a morte. Todos os dias, amado, é um dia de batalha. Quem assistiu ontem eu passei em frente. Ontem deu um acidente feio aqui na BR, perto ali do Posto Gasparini. Parece que estourou o pneu de um veículo lá, de um carro paraguaio, não sei se é uma caminhonete, estourou o pneu, perdeu o controle do carro, voou, entrou ali na pista, bateu de frente com o caminhão, morreu o casal. Gente, terrível. Para morrer, né? Basta estar vivo. Aí aconteceu o quê? Morreu. De repente, todos os dias nós enfrentamos a morte. E fala para o seu irmão, um dia, sua carcaça vai dar tilt, pane geral. E você tem que estar preparado. Para onde vai a tua alma? Mas se você fizer tudo certinho, o que o Senhor disse, vai ganhar o quê? Uma carcaça surreal, declara, corpo glorificado,
e sem sofrer dano da segunda morte. Glória a Deus. Amém? Amados, uma certeza é que se Jesus não voltar, você vai morrer. Mais cedo ou mais tarde. Ou seja, a carcaça aqui vai parar de funcionar. E dentro de você, esse espírito que tem uma alma. O espírito é o fôlego de vida. A palavra fala que o fôlego volta para Deus. Mas a alma tem um destino. Céu ou inferno. É por isso que Jesus veio. Para te ensinar a viver nesse mundo espiritual. Porque depois do céu, amados, tu vai voltar aqui. Com o corpo glorificado e viver as verdades de Deus para eternidade e eternidade. Tá? Então, por exemplo, se eu quero entrar no mundo, no metaverso, eu tenho que usar um óculos especial, tenho que usar ali os controles, né, Fernando? Usar os controles e me conectar numa rede. Que rede que é essa? Internet. E no mundo espiritual, como é que funciona? Vamos ver. Efésios 6, abre lá. Efésios 6, versículo 10. Quero que alguém leia o versículo 10 para nós. Efésios 6, versículo 10. Pode ler no microfone ali. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Para aí. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como que nós podemos nos fortalecer no Senhor? Como? Exemplo. Buscando, orando, o que mais? Jejuando, o que mais? Se eu ficar muito tempo no Netflix, eu vou obter força de Deus? Se eu ficar só no TikTok, horas do TikTok, é distração. Não estou falando que é pecado, estou falando que é distração, você não vai se fortalecer. Eu tenho que buscar Deus aonde? Na igreja, com os irmãos. Ah, pastor, mas eu oro em casa. Tudo bem, amados, mas existe uma força diferente quando você está buscando em união. Existe um mistério, um segredo de Deus. Salmo 133. Até a igreja perseguida no mundo, que não pode falar de Jesus, não pode pegar nada, senão morre. Eles se reúnem secretamente, porque sabem da energia que isso é capaz de produzir. Então, você fortalecei-vos no Senhor e no seu forte poder. Como? Orando, buscando, jejuando, fortalecendo essa carcaça aqui como? Buscando a vida, buscando o Senhor. Versículo 11, alguém leu o 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Revesti-vos. O que é revestir? Colocar uma roupa por cima. Toda a armadura de Deus, amado, só usa armadura quem vai para a guerra. Para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. O que é cilada aqui? A cilada aqui no grego é metodeia, que quer dizer artifícios, truques, arte, malandragens do diabo. Então aqui Paulo falando, para você entrar nesse mundo espiritual, que é guerra todo dia tem uma batalha, você tem que se revestir de uma armadura espiritual. Tá? Para poder ficar firme contra as armadilhas, as ciladas, as estratégias do diabo contra você. E versículo 12. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Olha que isso, nossa luta não é contra seres humanos, não é contra patrão, contra chefe, não. É contra principados, potestades, dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É nesse lugar que você tem que enfrentar o demônio, enfrentar espíritos que tentam batalhar na sua vida. Versículo 13. Perdão, é o 14 agora, né? 13, vai lá. Para cima, pode levantar para cima, isso. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Amém? Então tem que vestir essa armadura espiritual para que você possa ficar firme no dia mal que o diabo vai vir para lutar contra você. Batalhando até o final, você vai permanecer inabalável, sem retroceder, sem arregar nessa luta.
Então, que armadura que é essa? Versículo 14. Estais, pois, firmes, tenho cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Então, usar aqui a cintura, né, a verdade. Se eu ficar mentindo, quem que é o pai da mentira? Quem que é o pai da mentira? O diabo. Então, se o diabo é o pai da mentira, eu estou falando, diabo, pode usar meu corpo à vontade. Qualquer mentirinha. Eu tenho que usar o quê? O cinto da verdade. Tá? E vestindo a couraça da justiça. O que é a couraça? Onde quando tentam te enfiar a espada, não atravessa. Você é a pessoa justa. Versículo 15. Calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz. Ou seja, o que os pés fazem? Caminham, andam, né? Proteção do evangelho da paz. Ou seja, os pés é para você estar posicionado no evangelho. Posicionado em Cristo. Evangelho da paz. Usar os sandálias. Já viu algum guerreiro lutar descalço? Vai machucar os pés. Usar as sandálias. Versículo 16. Em cada batalha, vocês precisarão da fé como escudo, para deter as setas ardentes disparadas pelo inimigo contra vocês. Ou seja, usar um escudo. Escudo, como assim, pastor? Escudo da fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem, a prova daquilo que se espera. É uma certeza que quando vêm os dardos inflamados do maligno, não vai incendiar você. O que é o dardo inflamado? Já viu algum filme que alguém tira uma flecha com uma ponta cheia de fogo, e quando essa flecha alcança a casa, destrói toda a casa com incêndio? Assim é os dardos inflamados do maligno. É um pensamento do diabo que tenta entrar em você, e se você não tem um capacete, vai incendiar o seu corpo inteiro. Vai pegar fogo essa casa aqui, que essa é a casa do Espírito Santo ou a casa dos demônios, tá? Então o pensamento maligno incendeia todo o corpo. E 17. Pode ir lá, 17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, palavra de Deus. Ou seja, usar o capacete da salvação, usar o sangue de Jesus. Eu sou uma pessoa salva, eu sou uma pessoa que busca Deus. O capacete, você sabendo quem você é em Cristo, tá? E a espada para você atacar o inimigo, que é o quê? A espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Mas se você não lê a palavra de Deus, como é que você vai vencer o inimigo? Você tem que ler a palavra de Deus para poder compreender e usar a palavra a teu favor. Amém? Versículo 18. 18, vamos lá. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Tendo isto em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Amém? Orai no Espírito. O que é isso? Numa quinta-feira aqui na oração nós demonstramos como orar no Espírito. A Maristela contou testemunho que ela estava orando no Espírito. Ela viu a casa da mãe dela, né, onde ela via ali os irmãos dela na frente e viu alguma pessoa ali, né, na frente. Ela tinha que orar para repreender aquilo. E no dia seguinte, né, ela soube que uma pessoa armada passou em frente lá e ameaçou com uma arma na cabeça. A verdade, é verdade ou não é, Maristela? Era ele, olha aí. E ela estava em espírito lá. Como? Porque ela acessou o metaverso espiritual. Ela estava em espírito lá. Imagina se não fosse essa menina intercedendo pelo irmão dela. Uma mãe chorando pelo seu filho, luto. É isso, nós temos que aprender a acessar os mundos espirituais para ter o quê? Saúde, vitória. E isso está disponível na igreja já há 2000 anos. E o Senhor está preparando esse exército que está aprendendo a guerrear com as armas certas. Em nome de Jesus, amém? Orar no Espírito. Agora, amados, por que nós só reforçamos a oração e jejum quando enfrentamos grandes dificuldades? Por exemplo, alguém vai fazer uma cirurgia. Pede para a igreja juntar oração e jejum, madrugada e tal. Faz corte de oração, anuncia. Por que tem que fazer sempre isso? Se Deus não é pai, amém? Mas ele atua como juiz de toda a terra. Está em Gênesis 18, 25.
Deus é pai, mas ele atua como juiz. O que o juiz faz? O juiz, ele vê a causa. Aí tem o quê? Tem o réu, tem o acusador e tem o advogado. E se alguém que era perfeito no céu, perfeito, irrepreensível, vê uma falha em você, ele fala: opa, senhor juiz de toda a terra, fulano está com defeito tal, e na lei diz que se acontecer tal coisa, assim vai. É você lá, o réu, o teu espírito, a tua alma aí. Aí vai o nosso advogado ali, né? Quem que é o nosso advogado? Quem que é? Mas antes, quem que é o acusador? Alguém abre lá em Salmo 109, versículo 6. Lê para nós, Salmo 109, versículo 6. Salmo 109, versículo 6. Versículo 6. Sentenciam eles, suscita a seu lado o maligno acusador, Satanás, que se põe à sua direita. Olha só, sentenciam-se eles, ao seu lado, o maligno acusador, Satanás, que se opõe à direita. Zacarias 3:1, para a gente poder acelerar aqui. Logo em seguida, Deus me fez ver o grande sacerdote Josué, que posicionava-se em pé, em frente ao anjo de Yahweh, o Senhor. E Satanás, o adversário, estava à direita de Josué, pronto para acusá-lo. Então, todos os dias, o diabo vai tentar te acusar. E Apocalipse 12:10 diz bem assim: então eu ouvi uma grande voz do céu que tinha assim, dizia assim, proclamando: eis que agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os denuncia de dia e de noite perante o nosso Deus. Vai chegar um tempo no futuro onde o diabo vai ser expulso dessa região, vai vir na terra para governar com o anticristo. Mas aqui fala que denunciava os escolhidos dia e noite. Mas está dormindo na região celestial, não tem tempo lá, o tempo é infinito. O diabo está te acusando de alguma maneira. Ele era perfeito. Uma falha em você, ele chama: olha aqui, Senhor, juiz da terra, né? Protesto! E começa. Aí você tem que ter um advogado, amém? Em 1 João, diz bem assim, 2:1-2. Caros filhinhos, essas palavras vos escrevo para que não pequeis, que se entretanto alguém pecar, temos advogado aonde? No fórum, junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo mundo. É bom ter um advogado lá perto do juiz, não é bom? Um advogado é bom ter? Se tivesse 2 advogados, não é melhor ainda? Vamos lá abrir lá, João 14:16. João 14:16, na versão King James. Quem pode ler para nós? Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado. Opa! Aleluia! Repete de novo, amada. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja pronto para sempre estar convosco. E o 26? 14:26? Isso. Mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Amém? Se ter um advogado lá no fórum, lá perto do juiz, é bom, imagina ter um advogado aqui na terra ainda. Nós temos 2 advogados. O Espírito Santo, que ele fica te ensinando. Você tem que viver esse caminho, para que não venha um acusador com uma legalidade na sua vida e atinja você, e você venha sofrer prejuízo. É assim que funciona o mundo espiritual. Aí você me pergunta: pastor, mas por que eu existo então? Por que eu existo? Né? Ontem estávamos visitando uma família ontem que ele está com uma depressão profunda, ele tentou assim, tirar a sua vida. E nós começamos a testemunhar. Ele já é cristão, já era aqui há muito tempo atrás, foi embora de Foz do Iguaçu, e passou por uma depressão profunda. Cristão, batalhas na mente, e ele falava que ele via sonhos de um amigo dele que morreu há muito tempo atrás, e esse amigo sofreu um acidente no sonho e falava para ele: vem comigo, fulano, vem comigo.
Quem era esse amigo no sonho? O espírito das trevas. Então, qual que é o propósito de eu existir? Não precisam abrir. Você já conhece essa história? Em João 9:2, bem assim, diz que os discípulos estavam passando numa região e viu um cego lá. Aí perguntaram para Jesus: mestre, esse homem aqui é cego. Quem que pecou para que ele nascesse cego? O pai e a mãe dele pecaram ou ele pecou para que nascesse cego? Jesus falou: nem uma coisa, nem outra. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Amém? Deus fez que você existisse para que as obras de Deus fossem reveladas na tua vida. Não importa se você é cego, não importa se você é baixinho, se você não tem uma perna, se não tem os braços, não importa. O propósito de vida que Deus te criou é para que as obras de Deus se manifestem na sua vida. Amém? Então, Deus te escolheu no ventre da sua mãe. Vamos todos abrir. Salmo 139. Já estamos quase encerrando. Salmo 139. Aqui Davi, há uns 3.000 anos mais ou menos, por aí 3.000, 3.500 anos mais ou menos, ele ficou maravilhado com essas realidades espirituais. Ele tinha visto até Deus voar em cima de um querubim. Ele tinha essas experiências e contava no livro, na Bíblia. Naquela época não tinha tecnologia, tinha Deus. Então, Davi, ele descobriu algo aqui que ele compartilhou. Quero ler com vocês, Salmo 139. Para o mestre de música, um salmo de Davi. Senhor, tu me sondas e me conheces. Alguém aqui já fez exame de gastrite, endoscopia? É horrível, né? Enfia um tubo lá na sua boca para conhecer o que? O teu interior. Deus, tu me sondas. Tu me conheces. 2. Sabes quando me sento e quando me levanto. Deus sabe a hora que você vai se levantar, a hora que você vai dormir, Ele sabe. E acompanhas o meu pensamento onde quer que eu esteja. Jesus disse que até os teus fios de cabelo estão todos contados. Tem um controle que você não imagina. O que você está pensando agora, Deus já está sabendo. Olha que interessante. 3. Discernes a minha caminhada e a minha pousada, e estar a par de todos os meus intentos. Cuidado, hein? Tudo que você está pensando em fazer, Ele está por dentro. Porquanto a palavra, 4, a palavra ainda não chegou à minha língua, e tu, ó Eterno, já o conheces completamente. Você está pensando, você nem pronunciou, Deus já está conhecido, Deus está por dentro já. 5. Tu me envolves por trás e pela frente e pões sobre mim a tua mão. Amados, quem não viu o vídeo, aqui a Cleide passou por uma experiência onde o filhinho dela tem as câmeras lá, filma, corre assim da empresa, correndo. Amados, 2 carros passam assim numa velocidade, mas foi a mão de Deus que parou. Ele sentiu o ventinho assim do carro, parou a mão, ali, ó, Deus colocou a mão em cima do Gustavo ali e tal, e ele parou no meio da rua, e o segundo carro que parou, viu assim o que aconteceu, e até parou para entender o que aconteceu, quase, mas pela graça de Deus, a mão de Deus estava ali, se não fosse esse mundo espiritual, amém? Então, tu me envolves por trás e pela frente, e pões sobre mim tua mão. 6, tal conhecimento é para mim demasiado maravilhoso, tão elevado que não posso compreender totalmente. Para onde eu poderia fugir do teu espírito? Para onde eu poderia correr e escapar da tua presença? Se eu escalar o céu, o Everest, o que for, aí estás. Se me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente aí estás. 9. Se eu me apossar das asas da alvorada e for morar nos confins do mar, também aí a tua mão me conduz, tua destra me ampara. 11. Se eu cogitar as trevas, ao menos haverão de me envolver, e a luz do meu redor se tornará a noite, constatarei que nem as mais densas trevas são obscuras para o teu olhar, pois a noite brilhará como o meio-dia, porquanto para ti as trevas são luz.
Deus enxerga tudo, amados. Ele está de olho em você. 13. Tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, minha alma o sabe muito bem. Meus ossos não te eram encobertos quando fui formado ocultamente e tecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, pré-fixados, antes mesmo que um só deles existisse. Deus viu ainda o espermatozoide de Davi, ele era um esperma ainda. E Deus já tinha escrito para ele um livro pré-fixado. Por que pré-fixado? Porque Deus tem um plano perfeito para você viver, só que às vezes você escolhe viver a tua história. Deus, ele é um Deus que te deu livre-arbítrio. Davi soube disso. Antes que mesmo que um só deles existisse. 17. Ó Deus, como são complexos e preciosos para mim os teus pensamentos, como vastos e profundos os teus conhecimentos. Se eu pudesse somar, seriam mais que os grãos de areia. Se eu os contasse, levaria toda a eternidade e ainda haveria que contar. Amém? Amados, Deus te escolheu no ventre do seu pai, da sua mãe, no lombo do seu pai. Então fala para o seu irmão aí. Você pensou que foi espermatozoide mais esperto? Você acha, fui rapidinho. Deus te escolheu. Quem sabe se foi aquele esperma que só dava voltinha. Deus falou assim, não, esse aqui eu vou usar. Vou pegar esse esperma aqui que está só dando voltinha. Eu vou colocar dentro do óvulo aqui agora. Eu vou tecer, vai nascer assim, assado, para tal época, para tal geração. Deus predeterminou isso, amado. Você não é um erro da natureza. Você nasceu com um propósito para que a obra de Deus se manifeste na sua vida. Amém? Então, para a gente voltar naquele texto que nós iniciamos no começo, Atos 17, agora vocês vão entender o que eu estou falando. Atos 17, nós vimos ali, porque neles vivemos, nos movemos, existimos. Tá, agora eu quero ler esse texto, mas antes ali tem uns versículos. Atos 17, versículo 26, diz bem assim, Atos 17, 26. De um só homem fez Deus todas as raças humanas, a fim de que povoassem a terra, havendo determinado previamente as épocas e os lugares exatos onde deveriam habitar. Amém? Olha que profundo isso. Deus sabia onde você nasceria, em qual família você nasceria, em que cidade você nasceria, em que época era para você vir neste mundo. Existia um propósito na eternidade para que você existisse. E Deus deseja executar esse plano na tua vida. Amém? Detalhe, 27. Deus assim procedeu para que a humanidade o buscasse e provavelmente, como que tateando, o pudesse encontrar, ainda que de fato não esteja distante de cada um de nós. Ou seja, Deus fez tudo isso para que a humanidade pudesse buscar Ele. E como assim tateando? Você tentou entrar na tua casa quando está tudo escuro? Você fica tateando, tentando achar um interruptor de luz? É assim, vou procurar Deus. Vou procurar alguma maneira de achar Deus. Você vai tateando até encontrar. Mas Deus está no meio de nós. Aqui fala. Aí assim, 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como declararam alguns de vossos poetas. Porquanto dele também somos descendentes. Amém? Então você nasceu com um propósito. Agora para a gente encerrar. Pastor, como é que eu faço para ter vitória então na minha vida? Eu sei que existe um mundo espiritual. Eu sei que existe aí um corpo espiritual, eu preciso estar preparado para isso, mas eu quero ter vitória, pastor, estou cansado de só apanhar na vida. Existe algo que é milenar, que Deus criou, que o homem descobriu, e que funciona até os dias de hoje. E é o quê? A moeda espiritual. Você tem que pagar o preço. Qual é a moeda espiritual? Para que você conquiste as coisas. É o sacrifício. O sacrifício é a moeda espiritual de todos os tempos. Sabe essas pessoas famosas que estão aparecendo na TV agora? Como é que você acha que eles conseguiram estar naquela posição? Sacrifícios. E para Deus também não funciona? Funciona. Como é que você foi comprado? Com ouro ou prata ou não? Sacrifício de quem? Sangue de Jesus.
Então, existem alguns passos que eu quero passar para vocês aqui, no mínimo dois, para você começar a desbravar a tua vida neste ano 2023, ano da restituição. Então, sacrifício. Primeiro, vamos entender o contexto aqui. Abre comigo 1 Crônicas, capítulo 21. Quero só ler alguns versículos aqui desse texto, para você entender por que sacrifício. Alguém pode ler o versículo 1? 1 Crônicas 21, 1. Só o primeiro. Isso, lê no microfone. Pode ler, Fernando. Então Satã, o inimigo, levantou-se contra Israel e induziu Davi a fazer um recenseamento de todo o povo debaixo do governo do rei. Olha só, para por aí. Então, quem que se levantou contra Israel? Satã, o inimigo. E induziu quem? Davi a fazer um recenseamento de todo o povo debaixo do governo do rei. Quem aqui que o IBGE foi na sua casa no passado? O IBGE? O censo? Foi na tua casa? Foi na tua casa? Em quem ele não foi aqui? Não foi na minha casa? Ele foi em algumas casas. E é difícil fazer o censo. Vai com um celularzinho, pergunta onde, tua idade, você trabalha com o quê? Média salarial, né? Quantos moram na tua casa, casa própria, enfim. Hoje é difícil, mas dá para fazer. Imagina naquela época, fazer o censo. Aí Satanás falava bem assim, ô Davi, teu povo está grande, né? Muitos exércitos aí, dá uma contadinha. Não era tempo de fazer o censo. O censo pensa a cada 10 anos aqui, né? Por quê? Ele ia ver o quanto de pessoas ele tinha, né? Números, soldados, ia elevar o coração de Davi. Eu estou bonito na fita, hein? Quanta gente, quantos exércitos. E isso desagradou Deus. E Deus falou o que para ele nesse texto? Deus não queria papo com Davi. Deus falou que com o profeta, com Gade. Falou, Gade, é o seguinte, eu não quero papo com Davi. O desgaste que ele fez, contar o povo em tanto tempo aí. Para que ele quer contar números? Eu vou dar para Davi uma chance de ele escolher. Eu sou juiz, ele vai esconder, apagar, né? A ajuda comunitária, né? Hoje tem, eu vou pagar a ajuda comunitária. Ou vou ser preso. O que você quer fazer? Mas Deus fez o seguinte, você tem 3 escolhas. Primeiro, você pode escolher, Davi, 3 anos de fome. Imagina 3 anos de fome. Não ter comida para comer. Procurar em outros lugares. 3 meses de perseguição e guerra, morte. Ou 3 dias de peste, pandemia e praga. O que você quer, Davi? O que você acha que Davi escolheu? 3 anos, 3 meses ou 3 dias? 3 dias, porque ele falou, eu escolhi que é mais curto, né, a pena. Mas por causa desse pecado, sabe quantas pessoas morreram? 70 mil pessoas. A Covid não era nada. Pensa numa praga que em 3 dias morreram 70 mil pessoas. Davi perdendo gente. O censo agora desregulado. E agora ele queria que ia morrer mais gente. Agora, nesse texto aqui, dá um pulinho no versículo 18. O que Davi fez para que parasse a praga? 1 Crônicas 21, 18. Então, o anjo do Senhor comunicou a quem? Gade. Então, o anjo do Senhor falou assim, ô Gade, fala para Davi, eu não quero papo com Davi. Que ordenasse a Davi que subisse e erguesse o quê? Um altar a Yahweh na eira de Araúna, o Jebuseu. 19. Davi foi para lá, sem demora, em obediência à palavra que Gade havia transmitido em nome do Senhor. Entre mentes, Araúna estava debulhando trigo. Ao virar-se, viu o anjo, e ele e seus 4 filhos que estavam com ele procuraram se esconder. Nesse mesmo instante, chegou Davi, e quando Araúna o viu, saiu da eira e prostrou-se diante de Davi, rosto em terra. Davi lhe rogou, vende-me o terreno da eira pelo que vale, para que eu edifique nele um altar a Yahweh, o Senhor, Yahweh, a fim de que cesse essa praga que assola o nosso povo. 23. Imediatamente Araúna respondeu a Davi, toma-o para ti e faça ao rei, meu senhor, o bem que lhe parecer. Eu ofereço ainda os bois para o sacrifício, o debulhador para servir de lenha e o trigo para a oferta de cereal. Tudo isso de bom grado entrego a ti. 24. Contudo, o rei Davi respondeu a Araúna, não posso aceitar deste modo. Faço, pois,
questão de pagar o preço justo. Não darei a Yahweh aquilo que pertence a ti. Tampouco oferecerei um holocausto que não tenha me custado nada. E assim Davi pagou a Araúna o valor de 7 quilos e 200 gramas de ouro pelo terreno. 7 quilos, e ele falou assim, ó, eu não vou pegar de você, Araúna, o que é teu para eu sacrificar. Eu não vou pegar nada que não me custe nada. Eu tenho que pagar o preço. E Deus falou, tem que ser na eira de Araúna. O que é uma eira? Fábrica de fazer farinha de trigo. Dava dinheiro na época. Aí tá bom, eu quero comprar esse terreno. Deus falou, tem que ser lá. Na ilha de Araúna, o Jebuseu, onde fazia farinha de trigo ali. Quanto custa? Pagou 7 quilos e 200 gramas de ouro. Eu fiz o cálculo. 1 grama de ouro é 316 reais. Aí você pega 1 grama de ouro, 316 reais, vezes 7.200 gramas, dá quanto? 2.275.200 reais nos dias atuais. Terreninho caro esse, hein? Terreninho caro. Está até hoje em Jerusalém esse terreno. Mas era uma fábrica. E Deus falou, tem que ser lá. Tá? Aí o que aconteceu? Pagou ali 2 milhões de reais pelo terreno. Então Davi construiu ali um altar para Yahweh e ofereceu holocaustos e ofertas de paz e comunhão. Invocou o Senhor. E o Senhor lhe respondeu, fazendo cair fogo do céu exatamente sobre o altar do sacrifício. O Senhor ordenou ao anjo que guardasse a sua espada na bainha. E nessa ocasião compreendeu Davi que Yahweh lhe havia respondido com graça na eira de Araúna, o Jebuseu, e passou a oferecer holocaustos ali. Amém? Ou seja, o que é o sacrifício, amado? O sacrifício é pagar o preço. Para cessar a praga que estava assolando Israel, ele teve que oferecer o que para Deus? Sacrifícios e holocaustos a Deus. E assim Deus deu uma ordem para o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor, fez parar ali a praga. E por que tinha que ser na ilha de Araúna? Porque aquele lugar, no futuro, o filho de Davi, Salomão, ia construir o quê? A igreja, o templo de Salomão foi erguido na ilha de Araúna. Era um lugar tão sagrado, que Davi falou, você tem que construir o templo em Jerusalém, ali no Monte Moriá, na ilha de Araúna. É aquele lugar que Deus escolheu naquela época. Hoje não existe mais o templo de Israel. Mas é a igreja hoje, a presença de Deus manifesta, onde você se apresenta a Deus como um sacrifício. Lá em Romanos 12, 1 a 2, Romanos 12, 1 a 2, diz bem assim, portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Paulo fala, eu estou rogando a vocês que apresente essa máquina aqui, nessa realidade, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto que Deus quer, o seu corpo, a casa, o templo do Espírito Santo, e não se amolde ao sistema desse mundo. Imagina, amados, pastor Rodrigo está moldando. Paz do Senhor a todos, a todas e a todas. Amados, nós recebemos qualquer pessoa aqui, mas não podemos aceitar os padrões deste mundo. Entende? Aqui já passou por muitas pessoas, libertos, curados, mas eu não posso me amoldar aos padrões desse mundo, porque é trevas, é do príncipe deste mundo maligno. E a palavra de Deus fala que o demônio, o príncipe dessa era, cegou o entendimento dos descrentes para que não creiam. Ou seja, quem não crê, fala, o diabo não existe. Não, eu acho que Deus não existe, porque o diabo está fazendo tudo para que as pessoas acreditem que ele não existem. É melhor para ele, porque começa a usar o corpo das pessoas como um parasita. E demônios entrando ali. Então, para a gente começar, já encerrar, graças a Deus, aleluia, amém. Vamos encerrar, aleluia. Amém. Não, vamos começar até mais umas 2 horas ainda. Aleluia. Então, primeira tarefa que você tem que vencer nessa realidade, comece a sacrificar. Comece a sacrificar. Aqui não vou nem falar de dízimo e oferta.
Começa a sacrificar o quê? Vir no culto é um sacrifício? Ótimo, pague o preço. Teu corpo está cansado, domingo vou assistir o Domingão com o Hulk, vou assistir uma série. Não, eu tenho que ir para a igreja, é um sacrifício. O diabo lá, passando a mão, fazendo um cafuné. Não, você está cansadinho, fica aí. Você é tão legal. Né? Fica assistindo Big Brother. Tá o diabo fazendo cafuné. Fica aí, você é tão legal. Está cansado, amanhã é segunda-feira. E você fica em casa, preso, o diabo está lá assistindo TV com você. Sacrifício. Então, vir no culto de sacrifício, ótimo, pague o preço. Vir orar na quinta, que é um exemplo, né? É um sacrifício? Maravilha. Jejuar, passar fome, é um sacrifício? Pague o preço. E quando você paga o preço, o que acontece? Milagres. Por quê? Funciona. Pessoas aqui estão prosperando, daqui a pouco vamos testemunhar algo aqui que vocês já sabem. Mas quando se sacrifica para Deus, amados, não tem erro. A bolsa de valores do céu nunca quebra. As pessoas testemunharam aqui na pandemia. Meu Deus do céu, pastor, Deus me abençoou, prosperou. Pessoas que começaram a ofertar além do que eles imaginavam. Porque existe, é realidade. O mundo espiritual é real. Pessoas, pastor, quero abençoar a igreja com 100, com 200, com 1.000, com 2.000, com 5 mil reais, com 10 mil reais, com 20 mil reais. E, amados, nós fizemos algo que a igreja já sabe. A pastora Karine já vai contar depois ali sobre o terreno, estacionamento da igreja. Só nesses últimos 30 dias, eu ungi 2 carros aí, pessoas que trocaram de carros, que sacrificam para Deus. Porque, amados, hoje em dia mudou a moeda. Hoje você não precisa mais trazer aqui cordeirinho, ovelhinha, pombinha. O que mudou hoje? É o quê? Dinheiro, é Pix. Mas a moeda espiritual ainda funciona. Estive na empresa de um irmão aqui da igreja. O irmão, ele era carteira assinada há anos atrás. Entrou no nosso meio, começou a botar em prática a palavra de Deus. Hoje ele é dono de uma empresa de quase 3 milhões de reais. Ele falou, pastor, eu entrei lá sem R$1 no bolso. Hoje eu sou empresário. Estou contratando pessoas aqui, pastor. Pessoa milionária. Por quê? Começou a crer e ouvir sobre os sacrifícios e ofertas agradáveis a Deus. Funciona. Tá? Mas este não é o foco hoje. Isso foi na semana, no segundo domingo desse mês, que está no YouTube lá, sobre sacrifício. Mas esse sacrifício que estou falando hoje é o teu corpo, pagar o preço, de buscar a Deus nas madrugadas, de orar e jejuar. Porque o diabo não dorme. O inimigo não dorme. E detalhe, se o diabo usa uma serpente, você acha que ele não vai usar a tua mulher para te encher o saco? Você acha que o diabo não vai usar o teu marido para pegar você e te apurrinhar naquele dia? Você acha que o diabo não vai usar o teu filho? A mãe? Amados, você está num mundo espiritual, está no nosso meio. E Deus quer que você se posicione e comece a usar as estratégias, as armas certas, a armadura certa, para você se comunicar e ter uma vida dinâmica nesse mundo espiritual, para você ter vitória. Senão você vai ficar aí dentro de você, o espírito teu amarradinho, preso, e não vai ter vitória nunca, porque o espírito não consegue dar comando para a alma e para o corpo. Você está tudo amarrado. Tá? Então, sacrifício é uma linguagem. E a segunda e última linguagem, para a gente poder encerrar. Amado, sabe o que o diabo tem medo? Tem medo do homem e da mulher dos pés virados. Dos pés para trás. Conhece a pessoa do pé para trás? Não é curupira, não. Pessoa do pé para trás é, prostrado. Começa a prostrar-se, mas eu recebi links de irmãs, a Rosana, a Verônica, de uma irmã, pastora, Ezenete, que ela teve uma visão que o diabo falou assim, o povo de Deus pode até orar, mas não deixa ele se prostrar. Quando você se prostra, amados, acontece, você abre um portal no mundo espiritual e o diabo tem medo do homem e da mulher do pé para trás. E não é curupira. Por quê? Você se posiciona e o fluxo de sangue corre para o teu coração e corre para a tua cabeça. O pastor João Carlos Marques disse que de joelhos é melhor. Quando ele sofreu um infarto, antes de morrer, quando ele ficava de joelho, parava a dor do coração. E quando você se ajoelha, você chama a atenção de Deus na hora. E está escrito lá que quando Elias estava com depressão na caverna, e Elias, Deus me mata, Deus, eu não quero mais esse negócio para mim. Aí Deus falou, olha Elias, eu tenho para você uma outra missão, tá? Mas eu vi uma outra visão aqui. Eu vi que 7.000 pessoas não se curvaram, não se prostraram a Baal, nem beijaram sua face. Baal era uma imagem naquela época. Eu vi esse povo que se prostrou
Não se prostrou para Baal, mas prostrou para mim, o Senhor dos Exércitos, aí ao Sabaoth. Então, primeiro passo desse ano, sacrifício. Pastor, eu quero mudar de emprego. Sacrifício. Tem curso na internet de 30, 60 reais. Né? Você pode sacrificar, acordar mais cedo. Fazer esses cursos ali, né? Seja de publicidade, marketing digital, como ganhar dinheiro na internet, renda extra. Sacrifício, tem que pagar o preço. Você tem que pagar o preço, poder sair, destravar a sua vida e ter uma renda, ser uma bênção na tua vida. E o segundo, prostrar-se em oração. Não preciso abrir já para a gente encerrar. Em Neemias 8, 5, 6, diz bem assim, que então lá do alto do palanque, do altar, Esdras abriu a Torá, a Bíblia, diante de todo o povo, e todos podiam vê-la perfeitamente. É assim que abriu o livro, todo o povo se colocou em pé, em sinal de reverência. E em seguida Esdras louvou a Yahweh, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu a uma só voz, amém, amém, assim seja, verdade. Então eles adoraram a Yahweh, o Senhor, prostrados, detalhe, com a face encostadas no chão. Se você observar em Apocalipse, toda vez que os seres adoram ao Senhor nos céus, eles se prostram e colocam a face no chão. Comece a fazer isso na sua vida, na sua casa. Você vai ver a vitória que você vai ter. O diabo vai sair correndo. Prostrado de joelhos aí, ó, e o Senhor, Ele está de olho em você. Você se rendendo ao Senhor. E também diz, em Salmo 95, 6, vinde, adoremos prostrados e nos ajoelhemos perante o Senhor nosso Deus. Davi falando sobre isso. Começa a se ajoelhar, se prostrar na sua casa, no seu trabalho, vai no banheiro, lá no trabalho, se prostra, se ajoelha, Deus está te vendo, vai ter vitória na sua vida. Tá? Em Salmo 25, 10 vem assim, todos os caminhos do Senhor, todos os caminhos que Deus tem para você, em 2023, são o quê? Amor e fidelidade para os que obedecem aos preceitos da sua aliança. Quem é aquele que teme ao Senhor? Ele lhe ensinará o melhor caminho a seguir. Sua alma viverá plena felicidade e seus descendentes herdarão a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele revelará os segredos da sua aliança. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois somente Ele livrará os meus pés da cilada, do diabo, da armadilha. Amém? Vamos abrir o último texto e encerrar essa mensagem. Você viu o propósito de Deus para a tua vida, que existe um mundo espiritual, que existe demônios que querem usar o teu corpo, que mandam pensamentos para você, mas você tem que estar se posicionado para que você possa falar, não, eu não aceito esse pensamento, eu não aceito esses embaraços da minha vida, esses laços espirituais, onde o demônio tenta me amarrar, sabe, tenta me segurar, e eu não consigo andar, não consigo destravar. Agora você vai ver uma oração que foi feita para você, há 2000 anos atrás. Vamos abrir João 17. João 17, versículo 1, diz bem assim. Tendo dito isto, essas palavras aos seus discípulos, Jesus levantou seus olhos ao... Jesus foi ver o quê? Viu estrela? Jesus, ele tinha os olhos espirituais abertos. A Bíblia fala que quando desceu o Espírito Santo, rasgou o céu. Ele viu todo mundo viu a realidade espiritual. Rasgou o céu. Ele viu ali o Pai. Ele viu ali e orou. Pai, é chegada a hora. A hora do quê? Da cruz. Do sacri. Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. E assim como lhe outorgaste a autoridade sobre toda a carne, quer dizer, eu e você, para que conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. E a vida eterna é essa. O que é a vida eterna? Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Gente, viver eternamente não é ficar tocando arpinha lá no céu. Viver eternamente, Jesus disse, aquele que crê em mim tem a vida eterna. A vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus. E como é que você conhece a Deus? Todo dia. Tem uma adversidade, uma batalha, você chama o teu pai que está no céu, chama o Senhor, tem um advogado, e você vai conhecendo a Deus, e na prática você tem vitória. Aí o que mais? Eu te glorifiquei na terra, finalizando a obra que me entregaste para realizar. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. E eu revelei o teu nome, àqueles que do mundo me deste, e eles eram teus.
Tu os confiaste a mim e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles entendem que tudo que me deste vem de ti. Por isso eu compartilhei com eles as palavras que me deste e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. E eu rogo por eles. Não estou orando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu, e neles, a igreja, né, eu sou glorificado. Assim, agora eu não ficarei muito mais no mundo, mas estes ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto eu estava com eles, protegi-os e os defendi em teu nome. Até quando estava ali Jesus, o diabo procurava peneirar eles como trigo. O diabo está a todo momento. Mas Jesus protegeu pelo nome. E nenhum deles se perdeu, exceto Judas, né, o filho da perdição, para se cumprir essa escritura. Mas agora eu vou para ti. Eu digo dessa forma, enquanto ainda estou no mundo, para que eles recebam a minha plena felicidade aonde? Em seus corações. É isso que Jesus quer para você. Eu lhes tenho transmitido a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não pertencem ao mundo, como eu não sou do mundo. Eu não oro para que os tires do mundo, mas sim para que os protejas do príncipe deste mundo. Você sabe quem é o príncipe deste mundo, eu já falei aqui hoje, né? Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os pela verdade, a tua palavra é a verdade. Da mesma maneira como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em benefício deles eu me consagro. Olha isso. Para que igualmente eles sejam consagrados pela verdade. Não oro somente por esses discípulos, pelos 12 ali, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da mensagem deles. Jesus já orou por você. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, eu desejo que os que me deste estejam comigo onde eu estou e contemplem a minha glória, a glória que me outorgaste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te tem conhecido, eu, porém, te conheci, assim como estes entenderam que tu me enviaste. Eu lhes dei a conhecer o teu nome e ainda continuarei a revelá-lo, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Amém? Palavra do Senhor Yeshua, Senhor Jesus, sobre a minha, sobre a tua vida. Vamos nos colocar em pé. Pode avisar lá, para te descer. Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Você viu que existe uma realidade espiritual? Existe alguém por baixo dessa carcaça tua aí? Existe um espírito, existe uma alma que precisa desesperadamente saber do mundo espiritual, se vestir da armadura de Deus, tomar uma posição, sacrificar, começar a se prostrar. Lembra que até o diabo, ele sem vergonha, ele ofereceu para Jesus: Jesus, olha, os reinos deste mundo, tudo me foi entregue, tá? Toda essa glória é minha, eu dou para quem eu quiser, eu dou para ti também, Jesus, se você prostrado o quê? Me adorar. Então quando você começa a se prostrar, mas para Deus, o único Deus, a tua vida tem que mudar. Então existem meios nesse mundo aqui, nessa atmosfera, nessa realidade, é você ter uma vida em abundância, uma vida de intimidade, uma vida com relacionamento com Deus. Mas para isso, você tem que pagar o preço, tem que sacrificar. Amém? Então feche os teus olhos, repita comigo. Senhor Deus, obrigado por essa mensagem, por essa palavra. Eu lhe peço, Senhor, perdão dos meus pecados. Peço a Ti, Jesus, misericórdia, e tira o valente da minha vida. Desliga a força dos espíritos que estão influenciando a minha mente, o meu corpo, os meus pensamentos. Meu Pai, me ajude a correr a corrida que me tem preparado
para que eu alcance a coroa da vida e eu venha viver a tua história escrita antes da fundação do mundo, para que eu pudesse ter uma vida em abundância e conhecer que a tua vontade para mim é boa, perfeita e agradável. Senhor Yeshua HaMashiach, tira da minha vida esses espíritos que estão há gerações tentando me envergonhar, me entristecer, tirar a minha vida, me deprimir. Eu denuncio e rejeito esses espíritos de suicídio, de morte, de tragédia, espírito familiar, de briga, de bebedeira, de vício. Desliga o espírito da separação, do divórcio, da miséria, da malandragem, espíritos da religiosidade. Eu quero ser uma pessoa cheia do Espírito Santo todos os dias, e me ajude a andar com a armadura celestial completa todos os dias, para que eu ande como mais que vencedor, em nome de Jesus. Passe o teu sangue em minha vida, Senhor. Eu lhe peço, te agradeço, em nome de Yeshua HaMashiach, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém e amém. Glória a Deus.